Salve, salve, tudo em paz? Chegamos ao nosso sexto devocional no livro de Provérbios, na busca pelos princípios que vão nos conduzir a uma vida verdadeiramente abundante, a estar centrado na vontade de Deus e ter dinheiro no final do mês para conquistar os nossos sonhos. Eu sou o Cadu Bacelar, planejador financeiro CFP, e hoje você está na minha casa para a leitura de Provérbios, capítulo 6. Vamos lá? Meu filho, se você serviu de fiador do seu próximo, se com um aperto de mãos empenhou-se por um estranho e caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse, está prisioneiro do que falou. Então, meu filho, uma vez que você caiu nas mãos do seu próximo, vá e humilhe-se, insista, incomode o seu próximo. Não se entregue ao sono, não procure descansar. Livre-se como a gazela se livra do caçador, como a ave do laço de quem pode prender. Observe a formiga, preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena as suas provisões no verão e na época da colheita ajunta o seu alimento. Até quando você vai ficar deitado? Quando se levantará do seu sono? Tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar. Sua pobreza o surpreenderá como um assaltante e a sua necessidade sobrevirá como um homem armado sobre você. O perverso não tem caráter, anda de um lado para o outro dizendo coisas maldosas, pisca o olho, arrasta os pés e faz sinais com os dedos, tem no coração o propósito de enganar, planeja sempre o mal e semeia a discórdia. Por isso, a desgraça se abaterá repentinamente sobre ele. De um golpe será destruído irremediavelmente. Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Meu filho, obedeça aos mandamentos do seu pai e não abandone o ensino de sua mãe. Amarre-os sempre junto ao coração, ate-os ao redor do pescoço. Quando você andar, eles o guiarão. Quando dormir, o estarão protegendo. Quando acordar, falarão com você. Pois o mandamento é lâmpada, a instrução é luz, e as advertências da disciplina são o caminho que conduz à vida. Eles o protegerão da mulher imoral e dos falsos elogios da mulher leviana. Não cobice em seu coração a sua beleza e nem se deixe seduzir por seus olhares, pois o preço de uma prostituta é um pedaço de pão, mas a adúltera sai à caça de vidas preciosas. Pode alguém colocar fogo no próprio peito sem queimar a roupa? Pode alguém andar sobre brasas sem queimar os pés? Assim acontece com quem se deita com mulher alheia. Ninguém que a toque ficará sem castigo. O ladrão não é desprezado se, faminto, rouba para matar a fome. Contudo, se for pego, deverá pagar 7 vezes o que roubou, embora isso lhe custe tudo que tem em casa. Mas o homem que comete adultério não tem juízo. Todo aquele que assim procede, a si mesmo se destrói. Sofrerá ferimentos e vergonha, e a sua humilhação jamais se apagará. Pois o ciúme desperta a fúria do marido, que não terá misericórdia quando se vingar. Não aceitará nenhuma compensação, os melhores presentes não o acalmarão. Lendo esse texto, me parece que ele é separado em 4 grandes blocos, de informações. Sendo o primeiro deles aqui nos versículos de 1 a 5, onde ele vai falar sobre fiança. E me chama a atenção a intensidade que ele dá para isso. Talvez esse texto me chame mais atenção porque eu particularmente cometi esse erro. Eu quebrei essa lei universal do dinheiro e acabei colhendo prejuízos amargos por conta de ter sido fiador em diversas situações. Seja sendo fiador de empresas, que é ser sócio de uma empresa que você de fato não é dono, mas que por algum motivo você acabou entrando no quadro societário, então eu tive prejuízos com isso. Seja sendo fiador de empréstimos, Uma pessoa precisava de um empréstimo e era necessário de um fiador, para o contrato, e eu fui fiador e essa pessoa não pôde pagar.
Então isso me chama a atenção, porque existem riscos na vida que são inevitáveis, mas esse é o tipo de risco evitável e que se você se torna fiador, foi você mesmo que se colocou nessa situação. E o texto nos fala isso, né? Você caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse, né? Então você se colocou naquela situação. O grande problema da fiança não é necessariamente o caráter da outra pessoa. Porque às vezes você é fiador de alguém muito próximo, muito amado, muito querido, de bom caráter, que em momento nenhum pensou em lhe prejudicar. Mas nós não temos controle sobre o dia de amanhã. Às vezes essa pessoa que simplesmente pelo fato de estar fazendo um empréstimo e precisando de um fiador, já denota que as finanças não estão plenamente estruturadas, porque senão ela não precisaria de empréstimos. Talvez se ela não tem o dinheiro para comprar alguma coisa, talvez seja porque não é a hora de comprar essa coisa, né? Então, às vezes não é por falta de boa vontade da pessoa, mas porque ela acaba sendo alvo de intempéries externas, como por exemplo uma pandemia. Quem iria esperar uma pandemia com as proporções que a gente teve nos últimos anos? Às vezes uma demissão inesperada, uma situação que foge ao seu controle, uma doença na família, algo que vai fazer com que os recursos dela ou reduzam ou sejam direcionados para algo que a incomoda mais. É simples assim. E aí ela vai dizer, olha, eu não queria colocar você nessa situação, mas aconteceu isso, isso e isso. E você até vai entender. Mas, de fato, vai ter um prejuízo com isso. Ou você tem o prejuízo da quebra do relacionamento com essa pessoa querida, ou tem o prejuízo financeiro de ter que assumir essa dívida. Infelizmente, é assim que as coisas acontecem. Então, tenha cuidado. E me chama a atenção o quanto que o texto ele é intenso sobre isso, né? Ele fala aqui, humilhe-se e incomode o seu próximo. Né? A ilustração de não se entregue ao sono, né? Não procure descansar, não pare até que você resolva. Se você pegar a tradução, eu fui procurar essas palavras, né? Numa outra tradução, humilhe-se vem como fadigue-se, né? Seja intenso nisso aí. Você se cansa de tanto cobrar, de tanto em cima, de tanto incomodar aquela pessoa. Normalmente nós resolvemos aquilo que mais nos incomoda. E nesse contexto, você acaba sendo essa pessoa que mais incomoda. Então, a orientação é clara. Não seja fiador. Não quebre a lei universal do dinheiro de não tomar empréstimos. Porque na prática, quando você é fiador, é isso. Você está assumindo uma dívida de algo que você não usufruiu. O segundo bloco está aqui entre os versículos 6 e o versículo 11, né, mais ou menos, que ele fala sobre a preguiça, que está intimamente relacionada com a lei universal do dinheiro da diligência. A ilustração aqui é das formigas, né, que acabam armazenando no verão. Então, vamos tirar alguns aprendizados importantes. O primeiro deles fala sobre autogestão. As formigas não têm chefe, a formiga não tem um dono, alguém com um chicote atrás, alguém cobrando metas, mas elas sabem o que é preciso ser feito e ela vai lá e faz. Então isso é uma capacidade de proatividade, de autogestão. São características da diligência, que a gente já falou, vou colocar o card aqui no canto. Uma outra coisa que me chama a atenção nesse texto é a questão de armazenar no verão. Então, tenha uma reserva. Parte daquilo que você recebe precisa ser consumido no presente, porque você precisa viver, você precisa ter lazer, você precisa doar, você precisa crescer através de estudos, de treinamentos, você precisa viver no teu dia a dia. Então, parte daquilo que você gera vai ser consumido, mas parte daquilo que você gera precisa ser poupado para o futuro, porque você não tem controle sobre o futuro. E por isso, ter uma reserva nos traz segurança financeira. A nossa segurança não está na reserva, mas está no princípio. E o princípio é armazene no verão, armazene no período de colheita. Vamos pensar isso sob duas óticas. Vamos pensar sobre uma ótica de um prazo mais curto. Num prazo mais curto, enquanto você está trabalhando e
guardando parte desse recurso, eu sugiro em torno de 10%, você está construindo uma reserva que eu chamo de reserva de oportunidade. Se surge uma grande oportunidade, você tem dinheiro na mão para aproveitar essa oportunidade. Agora, se surge também uma emergência, algo inesperado, uma doença na família, uma demissão, alguma coisa, negócios que não acontecem como esperado, você também tem caixa para segurar o período do inverno, o período em que as receitas não vão ser suficientes para manter o seu padrão de vida. Então, num prazo mais curto, essa é uma aplicação. Num prazo mais longo, qual é o nosso período de plantação, o nosso período de colheita? São os nossos 20 anos, 25 anos até os 50, 60 anos. Chegou ali 65 anos, o vigor físico já não é o mesmo. Então, poupe dinheiro para a sua velhice, para a sua aposentadoria, para aquele momento em que você não vai ter mais o mesmo vigor, a mesma energia para trabalhar, para gerar renda ativa. Então, acumule dinheiro ao longo da sua vida para que você tenha uma renda passiva lá na frente. A gente vai ter vários vídeos falando sobre isso. Seguindo, e uma coisa que me chama a atenção, né? Eu já ia seguir, mas olha que interessante no versículo 9. Ele fala o seguinte: até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Até quando você vai ficar aí longos tempos sem fazer nada? Então, isso aqui é como se fossem grandes escolhas que causam preguiça. Mas não só as grandes escolhas, porque essas grandes, elas ficam evidentes. Alguém que enfim, passa a maior parte do dia dormindo, em rede social, não produz nada, isso é mais evidente. Mas existem pequenas escolhas que também são características do preguiçoso. E aí ele segue, né? Tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruza um pouco os braços, se escora um pouquinho no colega de trabalho, deixa para amanhã, podia fazer hoje, é um pouco mais lento. Então, aparentemente você está trabalhando, mas na prática está tendo um comportamento preguiçoso. Então, sejam nas grandes escolhas que conduzem à preguiça e que evidenciam a preguiça, ou mesmo nas menores escolhas, o resultado é o mesmo. E aí o versículo seguinte nos diz qual é o resultado. A sua pobreza o surpreenderá. Então você acha que está tudo bem, mas quando você menos esperar, a demissão vem. E aí você fica com raiva do seu chefe, mas não foi culpa do seu chefe, foi culpa daquele que acabou não sendo diligente, não sendo responsável. Então, tome cuidado para você não ser minado, não ter os seus resultados minados pela preguiça. O próximo bloco está entre os versículos 12 e 19, onde ele traz características do ímpio, né, que faz coisas que o Senhor odeia e tudo mais. Eu quero ressaltar o versículo 12 logo de cara, que ele usa um termo que eu gosto muito. O perverso não tem caráter. Caráter é uma palavra-chave. E quando a gente acaba lendo as características, aquilo que o Senhor odeia, aquilo que ele reprova e detesta, a gente percebe que são as características de alguém que não tem caráter, que não tem integridade, né? Aqui a gente tem falando sobre a lei universal do dinheiro, da integridade. Falta de caráter é a quebra da lei da integridade, porque integridade é de ser inteiro, de ser íntegro. Eu falo aquilo que eu sou aquilo que eu falo, tá? Então, olha quais são essas características. Ele fala o seguinte: olhos altivos, orgulho, língua mentirosa, mentira, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras, e aqui ele repete, ele dá ênfase nisso, e aquele que provoca discórdia. Por isso que são 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta. Aqui são 6 tópicos, porque 2 deles, que completam os 7, na verdade falam sobre o mesmo princípio, que é a mentira. Língua mentirosa e testemunha falsa que espalha as mentiras. Então aqui existe uma ênfase maior sobre essa característica da mentira. E o resultado, a consequência é a mesma. Pobreza repentina, né? A gente vê aqui no versículo 15 esse resultado. Por isso, a desgraça se abaterá repentinamente sobre ele. De um golpe, será destruído irremediavelmente, sem ter como resolver.
Se a gente lembrar dos textos de ontem, a gente falou sobre, de antes de ontem, falou sobre aquele caminho escuro, né? E eu usei aquela ilustração, tal caminho tá escuro, você tá sem farol, se você dirigir rápido, uma hora você vai bater no poste sem nem saber o que foi que te atingiu. É o mesmo raciocínio. Então, quem é esse perverso que faz aquilo que o Senhor odeia, né? Essas características que a gente colocou aqui, orgulho, mentira, né? Planos perversos, aquele que faz essas coisas, uma hora vai bater no poste. Por fim, a gente chega no último bloco, que está aqui entre os versículos 20 e 35, que renova, né, traz de volta a temática sobre adultério que a gente viu nos capítulos anteriores. Algumas lições que me chamam a atenção começa pelo versículo 23, que ele fala o seguinte: o mandamento é lâmpada, a instrução é luz, e as advertências da disciplina são o caminho que conduzem à vida. Então, contrapondo aquele caminho escuro que nós acabamos de falar, daquele que é perverso, aquele que busca a disciplina, busca a instrução, busca a sabedoria, tem clareza por onde anda, né? Só para lembrar, nós já falamos com mais detalhes sobre isso nos dias anteriores. Os versículos 27 e 29 me trazem também um outro aprendizado interessante. Ele fala o seguinte, pode alguém colocar fogo no próprio peito sem queimar a roupa? Pode alguém andar sobre brasa sem queimar os pés? Isso me remete àquilo que a gente falou sobre fiança, né? Existem riscos que você inevitavelmente vai passar na vida, mas existem riscos que você se coloca, você escolhe se colocar na vida, né? Um amigo meu pulou agora há pouco agora recente, né, mês passado, de paraquedas, né? E aí eu tava falando assim, cara, existem riscos na vida que você tem que correr. Pular de paraquedas não é um desses riscos, né? Se eu estiver no avião, o avião estiver caindo, cara, eu vou pular de paraquedas. Mas eu tô aqui, tranquilo, vou subir no avião pra pular de paraquedas, vai que esse negócio, vai que exatamente naquele dia o paraquedas resolve não abrir, né? Enfim, tô brincando, pessoal. Quem gosta de pular de paraquedas, de paraquedismo, eu particularmente tenho vontade de fazer isso. Ainda não tive coragem, nem oportunidade, mas vontade eu tenho. Tá? Então existem riscos que você mesmo acaba se colocando, como é o caso da fiança e como é o caso do adultério, tá? Mas não só esses. Existem outras seduções que você tem como evitar, mas que por alguma coisa que está disfuncional, desajustada na sua vida, talvez nas suas emoções, você acaba se colocando numa situação de perigo. Então, tenha zelo com isso, procure o discernimento, tá? No finalzinho do texto, ali, versículos 30 a 32, ele traz uma comparação sobre a questão do ladrão, né? O ladrão não é desprezado se, faminto, rouba para matar a fome. Então, aqui não é justificando o roubo. Até porque ele segue no versículo 31 dizendo que se for pego, deve pagar. Então, vai sofrer aquilo que é juízo, né? Aquilo que a lei fala. Mas, dependendo dos atenuantes, a pena, inclusive, pode ser menor. É o que a gente vê na nossa Constituição, tá? Mas o adultério, ele é algo que destrói a si mesmo. Na época, nesse contexto, existiam leis específicas sobre isso. Hoje em dia não existe. Não tem uma lei que diz que se você trair, você vai preso aqui no Brasil. Mas, ainda assim, você precisa ter zelo sobre a sua casa. A gente falou com mais detalhes sobre isso, né? O impacto que um divórcio pode causar. Então, qualquer coisa, você dá um pulinho nos dias anteriores que tem mais sobre esse assunto. E assim a gente conclui mais um devocional no livro de Provérbios. Agora eu quero saber o que Deus falou ao seu coração, o que mais te chamou a atenção. Coloca nos comentários aqui embaixo, vai ser muito bom interagir com você. Me segue nas demais redes sociais, lá no Instagram, @CaduBacelar, no Facebook, Cadu Bacelar Finanças. E você já sabe, né? Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, todo dia tem vídeo novo. Enquanto durar essa série, a gente vai estar junto aqui estudando o livro de Provérbios. Então, para você ficar ligado em todas as novidades. Eu desejo que Deus te abençoe sua família e estamos juntos nessa caminhada. Fica na paz de Deus, um abraço.